não tenha medo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Isso não é palavra emocionalismo, mas foi Ele mesmo que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em nome de Jesus, Jesus está dizendo: diga para a igreja que eu estou aqui. Jesus está aqui, Ele procura adoradores no meio da sua igreja. Comece a adorar, aonde Jesus está adorado. Eu posso abrir uma tese bíblica. No meio daquela escuridão, em pleno mar da Galileia, surge uma luz, e aquela luz vai se aproximando. Aleluia! Que quando aquela luz vai se aproximando, quem era? Era Jesus de Nazaré, que estava vindo ao encontro dos seus discípulos. Jesus estava vindo ao encontro dos seus discípulos, categoricamente, sentido espiritual. Eu não sei qual é a artimanha, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida ministerial, sobre a tua vida emocional, mas porém, Jesus está vindo aí, e aonde Jesus chega, o diabo tem que cair fora. Aonde Jesus chega, a frieza tem que... Então, que quando Mateus escreve, Mateus capítulo 14, versículo de número 22, Mateus, ele já conhecia o Messias, ele sabia o tamanho da gravidade acerca dos seus milagres, e Mateus começa a contar. É casa até de rir, mas eu perguntei ao pastor Gideão, eu vou pregar quantos minutos? Ele disse: vai pregar até a tua mensagem dela. Se eu seguir o conselho dele, eu vou acabar 11 horas, bem? Mas eu estou sendo dirigido pelo Espírito de Deus nesta noite. Quantos acreditam? Então, que quando você vê Mateus capítulo de número 14, você vai encontrar um Messias, Jesus de Nazaré, não sorrindo, mas você vai encontrar ele triste. Diga comigo: Jesus estava triste. Se você está com medo de falar, diga, porque isso é bíblico, amém? Diga: Jesus estava triste. Jesus estava triste. Agora diga: por que ele estava triste? Porque ele estava triste. Mateus capítulo 14, na liturgia bíblica, diz o texto que ele estava triste pela morte de João Batista. Depois que Herodes havia mandado matar João Batista, os discípulos de João foram até a Galileia e disseram: João foi decapitado. Diz o texto que o Messias ficou triste, entrou dentro de um pequeno barco e foi para um lugar deserto da margem do mar da Galileia. Ele estava triste, mas diz o texto que ele foi, e quando ele chega na margem do mar da Galileia, num lugar deserto, a população daquela cidade souberam que ele estava ali. Se aglomerou uma grande multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E diz o texto que ele olha para essa multidão, ele disse: eu não posso ficar triste, porque tem mais de 10.000 que precisam da minha misericórdia. Diz o texto que ele volta e começa a propagar a sua misericórdia sobre aquela multidão. Ele começa a curar, começa a libertar muitas pessoas na cidade chamada Galileia. Os seus discípulos estavam lá ao lado do mestre. E depois que ele acaba de ministrar os seus irmãos, aí vem um complemento do primeiro milagre, acerca das transformações dos pães e dos peixes. Diz o texto que o Messias despede a multidão. Enquanto ele estava despedindo a multidão, ele disse para os seus discípulos: ide a uma pequena cidade da Galileia, enquanto eu vou despedir a multidão. E diz o texto que os discípulos entram dentro de um barco, começam a navegar o mar da Galileia, indo até uma pequena cidade chamada Genezaré.
cidade peculiar da Galileia. E diz o texto que o Senhor começa a despedir a multidão, só que o povo não queria sair de perto do mestre. Deu 4, deu 5, 6 horas da tarde. Jesus ainda estava despedindo a multidão. E diz o texto que quando ele ficou só, já era noite. Seus discípulos estavam no meio do mar. E diz o texto que Jesus sobe ao monte e vai falar com o Pai em oração. E diz o texto que enquanto ele estava em cima do monte, as horas vão se passando. Já não era mais 10 horas da noite, não era 11 nem 0 hora, mas já era 4 horas da manhã. 4 horas da madrugada estava o Senhor em cima do monte orando. Os seus discípulos estavam sobre o mar da Galileia. E na mensagem que nós lemos, diz o texto que se levantou um grande temporal de vento, de natureza que o vento era, diga comigo, o vento era contrário. Agora, por que o vento era contrário? Por quê? Presta bem atenção. Que quando você vai ver que o vento era contrário, por trás disso daí, havia uma perseguição espiritual. Porque Satanás já tinha conseguido entristecer o mestre pela morte de João Batista. Mas que quando você vê que o vento era contrário, na verdade, Satanás estava lançando aquele vento, aquela tempestade que estava para vir, aquela onda sobre o barco, porque o diabo queria exterminar, queria acabar aqueles a qual o Senhor Deus havia escolhido. Mas tem um porém, que quando Satanás achou que iria acabar, diz o texto sagrado que por volta das 4 horas da madrugada estava bem escuro. Os discípulos estavam pensando que estava sozinho. Alguns começaram a chorar, outros começaram a tremer. Tomé ficou logo incrédulo, aleluia. Mas teve alguns que disseram: não fique preocupado, Jesus está vindo aí a qualquer momento. E eu posso abrir uma tese bíblica. No meio daquela escuridão, em pleno mar da Galileia, surge uma luz, e aquela luz vai se aproximando, aleluia. Que quando aquela luz vai se aproximando, quem era? Era Jesus de Nazaré, que estava vindo ao encontro dos seus discípulos. Jesus estava vindo ao encontro dos seus discípulos, categoricamente, sentido espiritual. Eu não sei qual é a artimanha, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida ministerial, sobre a tua vida emocional. Mas porém, Jesus está vindo aí, e aonde Jesus chega, o diabo tem que cair fora. Aonde Jesus chega, a frieza tem que sair. Aonde Jesus chega, a fofoca tem que sair. Aonde Jesus chega, tem glória. Aonde Jesus chega, tem glória. Se Jesus está aí, manda glória para ele. Se Jesus está aqui, glorifica ele, porque hoje é o dia. Faça assim para a pessoa que está ao seu lado, catuque ela e diga: não se preocupe, Jesus está vindo ao teu encontro. E quando você professou essas palavras para a pessoa que está ao seu lado, você nem imagina o tamanho da vitória que Deus colocou na vida dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o dia que essa pessoa teve hoje. Você não sabe a aflição, como ela chegou aqui nesta noite. Aí Jesus disse: meu filho, manda que a minha igreja comece a profetizar por meio da minha palavra. Milagres aconteceram no passado, milagres acontecem no presente, por meio da palavra profética. Jesus nunca precisou de inovação para realizar milagres. Jesus procura homens, mulheres, crianças, jovens, que preguem, que vivam o poder da sua palavra. Então, profeticamente, aleluia, você que estava fraco, recebe graça do Espírito. Você que entrou aqui enfermo, recebe o teu milagre, recebe em nome de Jesus de Nazaré a revelação
segunda lei da gravidade. Dizem que os grandes surfistas da época, eles gostam quando o mar está agitado, pastor Gideon. E segundo a lei da gravidade, diz que as ondas sobem até 14 metros de altura. Então, que quando o vento era contrário, pela ótica humana, pela lei da gravidade, não teria como sobreviver nenhum dos discípulos. Mas tem um porém. Jesus estava vindo para mudar aquela situação. Parece que está tudo acabado sobre a tua vida. Só parece. Mas Jesus está vindo aí para mudar a tua história. Satanás está lutando 24 horas contra a igreja de Cristo. Isso é verdade. E tem aqueles que estão fracos, doentes, como disse o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: no meio de vós há muitos fracos e doentes. Fracos e doentes, não carnalmente, mas espiritualmente. Essa mensagem tem endereço certo nesta noite. Jesus está vindo aí para mudar a tua história por completo, pelo começo. E o Messias vai se aproximando. E quando ele vai se aproximando, diz o texto sagrado que os discípulos olharam e não reconheceram que era Jesus que estava vindo. Presta minha atenção, Jesus está falando conosco desde o começo desse culto. E tem pessoas que estão com os discípulos. Jesus está vindo, Jesus já sentou do seu lado. Ele olha, vê um glorificando e o outro não glorifica. E tem aqueles que dizem: eu só dou glória se eu sentir a presença de Deus. Mas é o contrário, irmão. Para você sentir a glória, tem que dar glória primeiro. Porque quando a igreja adora, começa a glorificar, a adoração sobe o primeiro, o segundo, o terceiro céu. Que quando chega no terceiro céu, não tem para ninguém. Jeová se levanta, não envia anjo, mas ele vem sobre a glória para manifestar sobre a noiva do Cordeiro. E teve alguns que disseram: é um fantasma que está vindo ao nosso encontro. E quando Jesus ouviu eles falar isso, Jesus disse: não temas, sou eu. Não temas. Jesus está dizendo para a sua igreja: não temas, sou eu que te pego pela tua mão direita e digo: não temas. Sou eu que te seguro nesta noite pela testa da minha justiça. Sou eu, Deus, que conheço cada lágrima, cada gemido aqui nesta noite. Sou eu que conheço a tua história antes mesmo que saísse da tua casa. Sou eu, Deus, que trago libertação para vidas aqui nesta noite. Sou eu, Deus, que quero toda algema maligna nesta noite. Sou eu, Deus, que derrubo e jogo por terra toda ferramenta preparada contra você. O Senhor Deus está levantando homens, mulheres, crianças, jovens aqui nesta noite, cheio de graça, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, para bombardear o inferno. Aleluia! Quantos acreditam nessa noite? Começa a orar e começa recebendo graça.
Há um Deus que está neste lugar. Há um Deus que toca na tua vida e diz: não temas, estou contigo. Não temas. Esse vento que estava vindo contrário sobre a vida está caindo por terra, porque Jesus está entrando no barco. Diz o texto sagrado que quando Jesus entrou no barco, não houve mais que parar. O vento que era contrário começou a soprar em favor dos discípulos. É o que Deus tem para fazer aqui nesta noite. Quantos acreditam, se prepare, porque Deus vai derramar uma explosão de glória nesta noite em nome de Jesus. O que é pecador? Jesus está entrando no teu barco. O que é barco? É corpo, alma e espírito. Sai da frente vento, sai da frente morte. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Levante a mão, recebe Jesus, recebe graça, recebe renovo. Na calma e caia senha. Levantai a porta, as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna e entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, o que venceu a morte, o que venceu o inferno. Abre a orla, Jesus de Nazaré está aqui, Jesus de Nazaré está aqui. Jesus está vindo para mudar a tua história hoje. Jovens, a partir de hoje teremos vida transformada pela pessoa do Espírito. Senhores obreiros serão impactados espiritualmente nesta noite. Se prepare que quando abrir as vossas bocas e começar a professar a palavra genuína de Deus, milagres vão acontecer. Avivamento vai acontecer dentro da casa de Deus. Milagres vão acontecer porque Deus ele vela para cumprir a sua poderosa palavra. Eu estou querendo parar, mas Jesus está dizendo: começa a profetizar mais, porque todo vento contrário contra a minha igreja eu estou jogando por terra hoje, porque eu, Senhor Deus, estou trazendo esperança, esperança para a árvore que foi cortada. Eu não vou entrar na biografia bíblica quando Pedro começou a andar sobre as águas. Não vou entrar por causa do horário. Não vou entrar na biografia bíblica que quando o Messias repreende ele, diz: homem, por que você duvidou? Mas eu quero fixar que quando Jesus entrou dentro do barco, o vento já não era mais contrário. Quando Jesus estava fora do barco, o vento estava vindo. Mas que quando Jesus entrou, o vento já não era mais contrário, mas estava em favor. Deus, essa noite, está dizendo para a sua igreja: não desista dos sonhos, dos projetos. Não saia do meu caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estavam querendo sair já não mais sairão, porque Jesus está vindo aí. O vento que era contrário até algumas horas atrás, você vai sentir não o vento de Satanás, mas o vento de Deus para mudar a tua história. Vento é bíblico. Vento é bíblico. Quando Deus foi abrir o mar vermelho, imediatamente diz o Deus que ele mandou um vento. E quando havia 120 pessoas dentro do cenário, Deus mandou primeiro um vento.
Deus nesta noite manifestará a sua glória através do vento nesta noite. Não é um vento carnal, mas é um vento do seu espírito para a sua glória, diz o Senhor.